Parashá Tazria. Levítico, Vaikra, capítulo 12. E falou o Eterno a Moisés, dizendo: Fala aos filhos de Israel, dizendo: A mulher, quando conceber e der à luz um varão, será impura por 7 dias. Como nos dias da impureza de sua indisposição, será impura. No 8º dia, circuncidará a carne de seu prepúcio, do menino, e 33 dias estará com o sangue da purificação. Em nenhuma santidade tocará, e no santuário não entrará, até que se cumpram os dias da sua purificação. E se der à luz uma menina, será impura 2 semanas, como na sua impureza, e 66 dias permanecerá com o sangue da purificação. E o cumprimento, e ao cumprirem-se os dias de sua purificação, pelo filho ou pela filha, trará um cordeiro de idade de 1 ano por oferta de elevação, e um pombinho ou uma rola por sacrifício de pecado, à porta da tenda da reunião ao sacerdote, e oferecê-lo-á diante do Eterno, e expiará por ela, e se purificará da impureza de seu sangue. Esta é a lei da que der à luz um varão ou mulher. Agora, no capítulo 13. E falou o Eterno a Moisés e a Arão, dizendo: Quando um homem tiver na pele de sua carne inchação, pústula ou mancha, e se tornar na pele de sua carne como chaga de lepra, sarad, será levado a Aarão, o sacerdote, ou a um de seus filhos, os sacerdotes. E verá o sacerdote a chaga na pele da carne. Se o cabelo da chaga se tornou branco e a aparência da chaga parecer mais funda que a pele de sua carne, ela é chaga de lepra, e o verá o sacerdote e o declarará impuro. Se a mancha for branca na pele de sua carne e não parecer mais funda que a pele, e seu cabelo não se tornou branco, encerrará o sacerdote ao que tem a chaga 7 dias. E o verá o sacerdote no 7º dia, e eis que a chaga está em sua mesma cor, mas não se estendeu a chaga na pele. O sacerdote o encerrará 7 dias pela 2ª vez. E verá o sacerdote no 7º dia pela 2ª vez, e eis que se obscureceu a chaga, mas não se estendeu a chaga na pele, declará-lo-á puro o sacerdote, é uma pústula, e lavará suas vestes e se purificará. Até aqui. Espera aí que eu estou vendo um outro texto. A introdução dessa parashá, o comentário na Torá Mordechai, a Torá em espanhol, ela diz assim, eu vou ler aqui para vocês a introdução. Essa não é a que vocês têm aí não, essa aqui é uma outra Torá. É a Torá com comentários de Mordechai. Então ele diz assim: seria quase impossível, de acordo com a maioria das fontes rabínicas, entender as afecções citadas por estes capítulos da Torá, analisando-as desde um ponto de vista de higiene ou de profilaxia. Antes de entrar na análise rigorosa dessas afecções, seria importante conhecer o pensamento monoteísta
acerca da concepção do homem segundo nossa Torá. Citaremos, a modo de exemplo, uma das fontes que nos ajudará a entender esta concepção. Disse Deus: se ouvir, farás de ouvir a voz de Adonai, teu Deus, e o reto ante seus olhos fizeres, e prestares ouvidos aos seus preceitos, e observares todas as suas leis, nenhuma das enfermidades que impus ao Egito imporei ou colocarei sobre ti, já que sou eu, Adonai, aquele que cura a ti. Da qual inferimos uma relação entre ética religiosa e o campo de higiene sanitária, unindo definitivamente alma e corpo. E por conseguinte, dizendo que o ser humano é união harmoniosa e total de espírito e matéria. Portanto, para assegurar o bom funcionamento de nossas forças físicas, nossas virtudes morais deverão ser reais e significativas. Olha aqui, reais e significativas, bate com o que nós falamos ontem no texto do Pirkei Avot. E serão, por conseguinte, a melhor medicação para as forças físicas e evitarão o desequilíbrio de nossa personalidade. Gente, o judaísmo é sensacional, né? É um tratado de psicologia. Mediante esta leitura cuidadosa dos textos bíblicos, encontraremos a base desta proposta que dirige ao povo Israel, se este transgredir a Torá, o castigo será. Então aqui está dizendo que se o povo de Israel transgredir a Torá, o castigo será que Deus fará retomar diante deles as dores do Egito. Está dando para compreender o que ele está falando? Que desde a saída do Egito, um povo que foi formado, eles deveriam andar nos preceitos do Eterno, nos comandos da Torá, que seria, portanto, uma ligação direta de espírito e matéria, ou seja, aquilo que está ligado com o Eterno, ligado com a nossa alma. E este padrão que estaremos seguindo com o Eterno faria com que a cura estivesse em nosso corpo. Agora, quando se anda fora deste comando do Eterno, aquelas dores, ou seja, aquela antiga vida que eles tinham no Egito, a maldade do Egito, as enfermidades do Egito, elas voltariam a eles. E eles, nesse sentido, não seria diferente de nenhum outro povo, porque eles teriam perdido o pacto que existe entre eles e Deus. Tá? Então, o que é que existe entre você e Deus? Um pacto. Onde é que esse pacto está ligado? É que a gente falou só da mulher que está tendo a criança, e em seguida vai ser falado sobre a chaga, no caso a lepra, mas aí nessa paraxá também é colocado sobre a ordem de Deus sobre Brit Milá, que é o pacto da circuncisão, que Deus tinha dado essa ordenança lá para Abraão, quando ele, com 100 anos de idade, ele fez a circuncisão nele próprio, e depois ele fez em todos os seus serviçais, e quando nasce o filho dele, ele também faz a circuncisão. O motivo de que Moisés quase morreu quando aquela cobra, serpente, enrolou no corpo dele e ia estrangular, era porque tinha nascido o filho dele e ele ficou naquela dúvida: cumpro o mandamento de fazer a circuncisão no meu filho, ou eu cumpro a ordem que Deus me deu de voltar ao Egito para ser o libertador do povo? Então ele calculou mal, ele errou nesse diagnóstico, quando ele decide
Porque ele pensa, se eu fizer a circuncisão no menino agora, eu vou ter que ficar aqui alguns dias, eu vou atrasar a minha ida para o Eterno, para o Egito. E ele pensou, se eu for para o Egito agora, o menino pode passar mal no caminho. Aí fica naquela dúvida, o que eu vou fazer? Essa é a dúvida que nós temos no dia de hoje. O que você faz? Você cuida do seu filho ou cuida das coisas do Eterno? Você cuida do seu marido ou pensa nas coisas do Eterno? Você cuida e investe no teu trabalho ou cuida das coisas do Eterno? Aqui você vai ver que a relação que a gente, na verdade, que a gente coloca é sempre as nossas coisas em primeiro lugar. Por isso que a gente adoece. Por isso que a gente perde a condição de enxergar o mundo espiritual. A verdade seria para que todos nós pudéssemos enxergar o mundo em que nós vivemos. Por outro lado, o Eterno, por bondade, ele impediu, ele fechou os nossos olhos. Porque você saindo pela rua, você iria, se tivesse uma visão aberta, você iria ver os seres espirituais coexistindo na nossa dimensão. Seria um desespero as pessoas. Quer ver um exemplo simples? Por acaso, você já ficou perto de alguém que estava perturbado, não por demônios, perturbado numa enfermidade psicológica? Vou dar um exemplo. Agora há pouco, conversando com uma pessoa, foi me dito que no trabalho, um funcionário que está lá com eles, no meio do dia, do nada, o cara simplesmente pegou as coisas dele e foi embora. Não falou para ninguém, não deu satisfação para ninguém. E no outro dia voltou. E um dos chefes lá chamou a pessoa e falou, mas peraí, você sai, não fala nada para ninguém, volta, está pensando que aqui é o quê? Você tem que avisar, que tem responsabilidade. Aí o cara comentou, eu fui embora porque tinha gente me perseguindo. Esse gente perseguindo é o que a psicologia chama de pensamentos persecutórios. Ou seja, ele imagina uma história. Um crime que aconteceu há pouco tempo aqui em Campinas, que é um conhecido ainda meu e da Lu, ele estava nessa situação perturbado, sobre cuidados emocionais. Descendo ali no Taquaral com o carro, coincidiu de numa entrada ali, o outro carro fazia a curva junto com ele e bateu o retrovisor dos dois carros. Ele desceu super nervoso, já com uma faca, alguma coisa na mão, e cravou no rapaz. O rapaz morreu. E ele é um agente federal, um servidor público federal, que aparentemente fez uso de uma legalidade de poder andar armado. Só que ele explicou no depoimento que aquele rapaz, aquele carro, aquele homem estava perseguindo a ele. Então ele matou a pessoa, ou seja, ele já estava pneuzinho, entendeu? Quando você fica perto de uma pessoa assim, você tem que tomar muito cuidado, porque você não pode dar as costas para ela, né? Hoje eu não vou falar daquela pessoa lá que não pode dar as costas não, que ela mata. Não vou falar nem o que é e nem onde é. Quem sabe, você já entendeu de que eu estou falando. Então, você não pode dar as costas para uma pessoa assim, porque ela pode imaginar que você é uma ameaça. Então, antes que ela te ameace, antes que ela se sinta ameaçada, aí ela mata você. Isso aqui eu aprendi no primeiro ano de psicopatologia. O psiquiatra explicou assim pra gente: no hospital, nunca coloque a mão num psicótico, nunca coloque a mão nele. E as pessoas têm mania, né? Ver aquela mulher lá, ou uma velhinha, bonitinho, né? Então, e vai lá querer fazer um carinho. Na hora que você põe a mão nela, ela pode te atacar. Porque você está com boa intenção, só que ela não é uma pessoa normal.
Você não sabe como é que ela está te enxergando. Se ela enxerga você como uma ameaça, ela parte para ignorância. Nesse sentido, se nós tivéssemos os nossos olhos abertos, e graças ao Eterno Ele não permitiu, porque Ele restringiu a nossa visão com a queda de Adão. Então, houve uma alteração no nosso cérebro. O nosso cérebro tem variadas diferenciações. Por isso que as pessoas têm a melancolia, têm a tristeza, têm a angústia, têm a depressão, tá? São tudo sintomas que partem do cérebro e que rompe, por assim dizer, esta ligação alma com o nosso corpo, alma-matéria, dá uma dissociação. O louco esquizofrênico, quando ele só fica no mundo dele, o que é? É uma ruptura. Por isso que o esquizofrênico, ele tem essa ruptura. É um mundo totalmente particularizado, tá? Diferente do autista. O autista, dizem os sábios da Torá, que o autista é um caso especial. O autista, ele nasceu autista. E ninguém tem que fazer nada para tirar ele da condição dele, dizem os sábios. É diferente daquele que entra numa loucura dessa. Ninguém nasceu louco nesse sentido, ele foi ficando ao longo do tempo. O autista, ele já nasceu com aquele conteúdo. E dizem os sábios que o autista é a alma de um profeta. Olha que interessante, coisa sensacional isso. E veja só, uma mãe que gera uma criança autista, ela acha que ela é má, que ela é, vamos usar um termo assim, podre no sentido de ser ruim. Então ela tem uma vivência, ela acha que ela é uma coisa ruim, porque ela gerou um fruto ruim. Não que ela não goste do filho, não é isso, mas o autista dá trabalho. É um bebê que vai crescendo, mas você vai ter que cuidar dele para sempre. É um incapaz, tá? Ele não vai andar, tem vários níveis de autista, claro, mas pegando um nível padrão, não estou falando igual aquele filme do Dustin Hoffman, que ele é um autista, mas ele caminhava, fazia tudo, tal, né? Nem lembro o nome desse filme, que o irmão dele era o... Não é o Brad, é o outro lá, o que fez Missão Impossível, Tom Cruise. Esse filme aí que os dois estão juntos é um filme, e geralmente o autista ele tem uma qualidade de inteligência, perspicácia muito aprofundada. No caso desse filme que eu estou falando, ele conseguia jogar, tanto é que o irmão leva na banca lá, tipo Las Vegas, para poder ganhar uma fortuna. Vocês lembram disso, para quem viu o filme? Tá? Até que a banca desconfia, né? Achando que o cara estava fraudando, mas não era justamente, ele era fora da curva, entendeu? No mundo normal, era para que em Adão ele conseguia, antes da queda, perceber tudo da forma que era, e os animais não o atacavam. Não tinha como a fera, que você tem que correr do cachorro, que você tem que correr do touro, você não pode ficar perto do leão, você não pode ficar perto do tigre, da onça pintada, porque ela vem e come você. Não tinha essa necessidade. Assim como na vinda do Mashiach, quando chegar a era messiânica, é dito pela profecia que a ovelha vai poder pastar ao lado de uma selvagem novamente, de um selvagem, e não vai acontecer nada, tá? Você vê aí pelos canais que mostra o mundo animal, você vê cenas lá do búfalo sendo perseguido por uma onça pintada, por exemplo. É aquela carnificina toda. Na vinda de Mashiach vai acabar isso. Por quê? Porque o mundo vai ser corrigido.
o Yetzer Hará vai estar praticamente tirado. Podemos falar, será tirado. Então essa maldade que existe, não vai ter mais. E outra coisa, no tempo de Adão, como eu estou falando, a fera, quando olhava para ele, ela tinha o respeito por ele, porque via a ligação dele para com Deus. Então, seguia a norma que Deus falou. Quem é que estabeleceu a autoridade sobre todas as coisas existentes? O Eterno deu essa condição para o homem. Então, o homem, quando era notado pelas feras, eles batiam o olho, davam uma certa percepção que a presença do Criador estava ali, revestido na imagem. Por isso que uma das palavras usada aí é tselem, que é a imagem. De repente, por quê? Porque o homem seria para trazer a imagem de Deus. E quando é dito lá que o homem e a mulher foi feito à imagem de Deus, o segredo está muito mais a fundo. Não é só essa questão, o jeito mais fácil de falar. Primeira coisa, não é uma forma física, não é aparência, mas seria caráter. Por isso que quando a gente fala aí sobre contagem do Homer, está se falando do Eterno usar esse período de 49 dias para a gente aprender a olhar para dentro de nós e perceber qual é o fundamento, em que é que nós estamos fundamentados, estruturados. Aí a gente vai perceber que a nossa arrogância, a superioridade, a nossa falta de tato em lidar com situações, a questão emocional da gente estar arrogante, de não perdoar, de ter inimizades, de fazer o mal, de criticar pessoas. E o tema de Etzarat está falando o quê? Qual é o motivo que a Torá traz para que esse povo ficasse com essa doença que é chamado aqui como lepra? A tradução fala lepra, mas não é lepra. É por causa de quê? Por causa de um comportamento da boca, de falar. Falar o quê? Falar de pessoas, falar mal. Quando você começa a falar mal, você está trazendo algo de dentro de você que não vem de Deus. Essa é a parte que está em você que não pertence ao Eterno. Porque quando o Eterno criou o homem, ele assoprou. Assim, ó. Então o hálito de Deus foi para dentro do homem. E o homem acabou se perdendo nessa relação e não consegue ficar conectado com Deus. Então o padrão de comportamento dele começa a demonstrar nos seus atos aquilo que não é Deus. A Torá, ela vem para permitir que a pessoa conecte de volta a sua alma ao seu Criador, que é o termo techuvá, retornar, tá? Mas isso seria não somente para o judeu, seria para o mundo inteiro. Seguindo aqui nesse comentário o começo, então ele diz assim: portanto, para assegurar o bom funcionamento de nossas forças físicas, nossas virtudes morais deverão ser reais e significativas, e serão, por conseguinte, a melhor medicação para as forças físicas, e evitarão o desequilíbrio de nossa personalidade. Mediante uma leitura cuidadosa dos textos bíblicos, encontraremos a base desta proposta. Em cumprimento, aqui tem uma palavra hebraica, que é a repreensão que Deus dirige ao povo de Israel por este, ou seja, por este povo ter transgredido a Torá. E o castigo será que Deus fará retomar para eles todas as dores do Egito, ante as quais haviam temido e se pegaram. Isso aqui está em Deuteronômio 28:60. Como queira que o mais importante na medicina é a prevenção da enfermidade antes da cura. Então, melhor prevenir. É a prevenção, porque depois que está doente, aí já não adianta, né? E você vai gastar.
Então, a saúde, ela é o quê? É uma saúde que você se protege antes que a enfermidade chegue. Depois que a enfermidade chegou, o gasto vai ser muito maior. Então, a ação no mundo deveria ser de uma forma sempre preventiva. É o teu comportamento estar aliado sempre a uma prevenção, para que as coisas não cheguem até você. Porém, se o homem não tem se comportado adequadamente e está enfermo, ele será quem deve curar-se por seus próprios meios. O homem ficou enfermo, vai ter que se curar pelos seus próprios meios. É nesse sentido que nós falamos e que os sábios indicam que é errado você usar a Torá para querer curar a pessoa. Mas como a gente vem de uma mente evangélica, porque nós somos evangélicos há muito tempo, o que a gente mais aprendeu e tem visto até hoje é o pastor levantar a mão e ungir as pessoas e dizer: recebe a cura. Entendeu? E as pessoas, elas querem apenas ser curadas. Existe o milagre de cura? Existe. Mas a Torá, ela deu esse direito ao médico. Então, primeiro deveria consultar-se com o médico, porque para o médico Deus deu uma revelação de segredo. Não que ele saiba curar, é que o próprio estudo de estar lidando com as enfermidades, Deus também deu permissão a ele, que enquanto ele está curando de uma enfermidade, sem que ele saiba em si, a alma também está sendo curada, quando o motivo é cura da alma. Mas por outro lado, realmente aqui está dizendo que a forma que o homem tem para que ele deve curar-se a si mesmo é fazendo techuvá, voltando e reconhecendo que ele se ausentou dos caminhos do Eterno, ou seja, foi ele que trouxe aquela maldade para a vida dele. Então, se ele trouxe, veja só, uma pessoa que está sempre angustiada, o que ela está trazendo para ela? Angústia. Ela está angustiada, ela traz angústia. Mas quando ela traz a angústia, não está vindo somente angústia. Por quê? Um princípio básico, aquele conhecimento da roça, porteira que passa um boi, passa a boiada toda. Aí é que está. Então, por onde entra um shed, não vem só um shed. A pessoa nunca vai ter uma única coisa, ela vai ter variadas coisas. E os dias vão demonstrando com o tempo que a perturbação dela vai sendo cada vez pior, tá? Começa a doer tudo, né? Onde dói? Senhora, onde dói? Aí ela pensa assim: bom, vou começar por cima, né? Dói o couro cabeludo, dói o olho, dói a ponta do nariz, dói os lábios, dói os dentes, dói a bochecha, dói o osso da face, dói o queixo, dói o pescoço, dói a clavícula, dói a costela. Ah, eu sinto uma pontada no coração. Ó, você está indo em todos os órgãos do corpo. Nunca faça pergunta para uma pessoa que está assim: como é que está? Como a nossa amiga fala, não pergunte como que está. Não dê chance para ela falar. Você está frito. O que não falta ali é enfermidade. Ela é uma ambulância, né? O dia dela é assim: dói, 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 dói. Então, dói, dói, dói. Ela é uma ambulância. Ela não conversa, porque o assunto dela é doença. Os psicólogos falam: você quer perceber isso? Percebe quando vai no médico. Você está ali sentado esperando a consulta, né? Você senta lá, fica assim quietinho. Aí de repente alguém está do lado. Aí você começa a puxar papo. E então, você já é paciente dessa doutora? Ah, eu sou, é porque quando eu tive está pronto. Começou o papo, é só
só assunto de enfermidade. E vai por aí afora. Então vamos voltar aqui nesse tema para você compreender essa coisa que é importante. O castigo será que Deus fará retornar para ele as dores do Egito, as quais havia temido, agora pegarão nele novamente. Como queira, o mais importante na medicina é a prevenção da enfermidade antes da cura. Deus implanta em nós sua palavra e as conduz que ele nos conduz àquilo que ele havia prescrito, que ele tem nos prescrito, que é a Torá, para prevenir a enfermidade, pedindo a nós uma dimensão ética na nossa vida. Ontem, isso daqui é o porquê avot de ontem que nós falamos, naquela parte 27. Faça uma cerca sobre os seus pensamentos, faça uma cerca sobre as suas palavras, porque aquilo que a gente declara com a boca, você traz e cria a tua realidade. Por isso que é importante, aquele que ama a Deus, quando ele abre a boca, ele está formando uma realidade diária, que está mantendo uma ligação entre a alma dele com a alma de Deus. Mas o dia a dia das pessoas, elas esquecem-se de Deus. Você pode falar assim: não, eu lembro de Deus todo dia. Lembrar de Deus todo dia é diferente de ter um encontro com Ele todo dia. Se isso não fosse verdade, não existiria aquela técnica que Narmanides, o Ramban, escreveu, e a gente viu o livrinho dele aqui de terça-feira, que é a arte de conversar com Deus, o Rit Bodelut, que é justamente você separar pelo menos uma hora para você dialogar com Deus. E ali, não sei se vocês lembram do livro, mas ele fala que é uma metodologia eficaz para que você se torne um vencedor, para que você fortaleça a tua fé, para que você seja uma pessoa forte e para que você vença o mundo espiritual, ou seja, os demônios. Como vencer os demônios? Onde é que os demônios trabalham na vida de uma pessoa? Em cima de suas fraquezas. É a porta de entrada. É fácil furar, tá? Como é que um pintinho sai de dentro do ovo? Como? Você acha que o pintinho é tão forte assim para quebrar a casca do ovo quando você vai fritar o ovo? Às vezes você bate na quina do fogão da pia e não quebra o ovo. E como que o pintinho que nem bico direito tem, ele vai quebrar aquela casca? Você já parou para pensar nisso? Como que ele quebra aquilo? E os ovos de onde sai a tartaruga, aquela coisinha lá, como que ela quebra? E de jacaré, e de tantas outras coisas, como que eles quebram? Ali, com certeza, aquela camada, ela é uma camada fina. Está preparado para aquilo, é da natureza. Então, a nossa natureza, a nossa verdadeira natureza é de alguém que está conectado com Deus. Então a gente nasce conectado com Deus. Pegue uma criança recém-nascida, segure ela no colo ou no colo do pai e da mãe, fique perto da criança, experimente fazer isso. Eu desafio você a fazer isso. Na hora que a criança pequena ali, com que 1, 2, 3, uma semana de vida, a mamãe está segurando a criança, chega perto e começa a dizer assim, ó: Shema Israel Adonai Eloheinu Adonai Echad. Canta isso, mas fica olhando para o rosto da criança. Você vai perceber que a criança começa a mexer com os lábios como querendo falar.
você vai perceber que ela começa a fazer força para abrir o olho, ela começa a movimentar as mãos e os pés. Mas isso aí a criança já é assim mesmo. Sim. Ela começa, é muito comum quando você faz isso, e eu já fiz algumas vezes, a criança chora. Por quê? Recém-nascido, a alma acabou de deixar a eternidade. Para ser redundante, a eternidade do eterno. Tá? Acabou de descer. Então, quando ela entrou no corpo, a ligação está muito fresca. É a casca do ovo fininha, que se bicar ali, rompe e pode manter a ligação entre o ser e o seu Criador. Só que conforme vai passando o tempo, a criança começa a se adaptar a esta nova vida, a este novo mundo. E ela começa a se abrir para as coisas que aqui estão. E as coisas que aqui estão, elas não são informes, ou seja, sem forma. Elas estão com forma. E geralmente é duro. Então aquela casca do ovo passa. Quer um exemplo? O que é isso aqui numa criança pequena? Como chama? Moleira. Ali está mole? Molinho, né? Está um buraco ali, molinho, porque ali não tem osso. Como que a camada cinzenta não escapa e escorre tudo lá para dentro? Por que não escorre? Primeiro, é algo que o Eterno fez, porque o cérebro ele só vai ficar desenvolvido no 2º ano de vida da criança. Então, quando a criança nasce, muita coisa pode mudar na sua percepção. Olha que coisa interessante, agora que já pega. Eu nem vou ler a parte que ele conta aqui. Nossa, eu fico doidinho para ler, mas não vou saber explicar totalmente para vocês. Mas aqui ele está dizendo que, segundo os sábios, a criança, no caso o menino, que são 40 dias para fazer a oferta, não é? E a menina são 80 dias. É nesse período de 40 dias que vai se definir o sexo da criança. E na menina, com 80 dias, que vai ser definido o sexo da criança. Mas espera aí, nasceu a criança, você viu o pintinho do menino, não tem como você falar que aquilo não é pinto. E você viu como a criança fica brava se você falar que é pequenininho, quando ele já está falando? Ele grita e fala, o meu é grande. Como que pode dizer que com 40 dias a criança já nasceu? Se não tem nada, você chama de menina. Se tem, você chama de menino, né? E ali está dizendo que com 40 dias é definido o sexo da criança. O que será que está sendo dito? Até 2 anos de idade, o cérebro está em desenvolvimento. Não tem osso aqui. Muita coisa pode acontecer. Quando você faz a meditação, por onde que entra o fluxo daquela energia do nome de Deus? Por onde ele entra na sua cabeça? Por cima, onde estava a moleira. Essa parte de cima, ela foi com o tempo, ela fechou. Depois de 2 anos ela fecha, virou osso. Chega na cabecinha do Isaac hoje, bate aqui para você ver se tá molinho. Não, já tem osso ali, fechou, porque ele tem 3 anos de idade. Esse fechamento do osso significa, fazendo uso agora da moleira e com o ovo, significa que já estamos tomando uma forma materializada e estamos cada vez mais distante do nosso mundo de eternidade. E o nosso comportamento, olha para a criança, tira o pirulito dela, tira e sai de perto, porque se você segurar na tua mão e ficar perto dela, se ela tem alguma coisa na mão, ela joga em você. Se o pezinho dela consegue te alcançar, ela vai te dar um chute. E se ela puder, ela vai dar um berro que vai deixar você surdo. Você vai falar, não, mas isso é só para criança mal educada. É só para criança mal educada? Ou são todas as crianças? Praticamente todas as crianças. Portanto, quando você começa a se moldar aquilo que é a realidade,
a tua vida de alma muda. E aí você começa a ficar suscetível aos maus pensamentos, às más palavras, ao mau comportamento. E a Torá, como nós vimos ontem no Pirkei Avot 6, ela pede o quê? Para você fazer uso da palavra. E a palavra, olha que coisa interessante. Noé, todo mundo conhece Noah, tá? Mas há uma coisa interessante ali, que a palavra Teva, ela é arca, mas ela também é natureza, mas ela também é palavra. Quando diz que Noé se escondeu na arca, na verdade ele se escondeu na palavra do Eterno. Por isso que ele não foi encontrado, porque ele viu, todo mundo se arrepiou aí com esse filme novo de Noé, que mostra lá a relação com demônios, e fala: de onde tirou-se isso? Um monte de crente aí criticando, não vai assistir esse filme não, que mostra. Não conhecem a história dos judeus. Quando Deus fala para Noé entrar, ele se esconde na arca, ou seja, se esconde na palavra. Na palavra de quem? O que é a Torá? Torá oral, palavra. Torá escrita, palavra. Você indo para a Torá, você vai fazer uma cerca para que você não venha perder a Torá. Está dando para entender? A gente podia ficar falando disso aqui o dia inteiro e daria para você perceber que, por isso está dizendo, a cura está na nossa mão. Agora talvez você pode entender uma cena que o Novo Testamento colocou sobre Jesus. Quando ele estava pendurado na cruz, alguém chegou perto e gritou o que para ele? Alguém lembra? Eu citei aqui a palavra: homem, cura-te a ti mesmo. Ora, ele não era aquele que estava ligado com a Torá, então é como se dissesse: por que você está aí? Por que você está no madeiro? Porque maldito todo aquele que for pendurado no madeiro, no madeiro. E é maldeiro. Você guardar, é maldeiro. A maldade do homem o crucifica. Desce daí, cura-te a ti mesmo. Qual é a profilaxia da Torá? Não permitir que o homem adoeça. Agora, se ele adoecer, a responsabilidade é dele em curar-se. Como ele vai curar-se? Voltando ao Eterno, porque ele se distanciou do Eterno. Ele ficou duro. O pintinho, ele não vai conseguir mais furar o ovo. Perdeu o tempo, ficou desconectado. Essa é a questão bonita da vida. E aqui é tudo mais nesse princípio, você pode levar para frente, que vai dar certo. Deixa eu ver aqui mais um pouquinho. Eu acho que agora já está bom, que eu já falei até lá do... quanto à compreensão específica dos capítulos 13 a 15 de Levítico, é necessário pontuar algumas coisas, a saber, Maimônides em seu livro Mishneh Torah, capítulo 16 da Alahá 10, nos recorda que o termo tsarat, que traduzimos conceitualmente como lepra, é polivalente, já que vamos ler na Torá que esta afecção chamada tsarat se manifestava em formas muito distintas, e assim veremos que se chamará tsarat a chagas ou úlceras da pele, caída, aqui deveria ser agora em português, queda do cabelo, determinadas manchas nas roupas de lã, linho e objetos de couro. Veja, afeta a parede de casa. Então a lepra não é só naquilo que é físico, mas é em tudo. É na roupa, é na parede da casa e é na pele do homem. Disso concluímos com Maimônides que tsarat não quer dizer lepra em seu significado médico atual. Ademais,
O mesmo Maimônides legisla, baseado no Talmud, que esta afecção não impurificava nem os pagãos, nem os residentes em Israel, na terra de Israel. Por conseguinte, as leis de Tumá e Tahará afetam somente ao povo de Israel, porque para eles que foi dada a Torá. Por tratar-se de prescrições espirituais ditadas pela vontade divina. Ademais, as fontes talmúdicas já haviam escrito que a Taharat, Sarahat, afetava as pessoas de nosso credo, que haviam incorrido em determinados pecados, como ser a calúnia, o orgulho, a inveja, entre outras. Essa Torá aqui é legal, né? Você está vendo que os comentários aqui, em poucas coisas, é muito sensacional isso. Seria bom você ter uma dessa. A leitura é por computador. É só passar teu e-mail que eu mando para você. Por último, alguns sábios do Talmud insistem que a Metsorá é para quem já está afetado. Era o homem castigado por incorrer na difamação que seus congêneres, Motzirá, que difama tirando o reluzir do mal. Entendemos que a base bíblica para essa asseveração é o episódio de Miriam, que havia sido afetado pela lepra como castigo por ter difamado Moisés, seu irmão. Deuteronômio 24, 8 e 9 nos previne contra a afecção da lepra e nos pede para recordar o episódio de Miriam, ocorrido durante a travessia do deserto. Por último, quando o rei Uzias, que eu vi aqui em hebraico, eu estava pensando, quem que é mesmo? É Uzias, Uziah, desafiou as leis concernentes à santidade do templo de Jerusalém e desatou sobre ele o furor de Deus. A lepra brotou na sua fronte e ele ficou leproso até o dia de sua morte. Isso está em 2º livro de Crônicas, capítulo 26, versículo 19 e seguintes. Entretanto, estas considerações não têm impedido a exegetas como Abravanel afirmar que se trata de uma enfermidade contagiosa, com seu conseguinte diagnóstico e prevenção. Você vai ver em Provérbios que vai dizer para a gente inclinar os nossos ouvidos à palavra do Eterno. E vai dizer no outro momento, você quer ter uma vida satisfeita? Guarda a tua língua de falar o mal. São conceitos que, no outro momento, diz que a língua é como o leme. Na verdade não é o leme, é o timão do navio. Timão é aquele negócio que parece uma estrela, assim, que o cara fica lá virando. Ele vira aquilo lá e o tamanhão daquele navio faz o quê? Se ele vira para lá, o navio faz assim. Se ele joga para lá, o navio faz assim. Porque lá é chamado língua, lá atrás. Na hora que ele vira, olha o tamanho de um navio. E aquela língua pequena, assim como o nosso órgão na boca, que é pequeno, mas ele destrói tudo. Também, como falo no outro momento, que uma pequena fagulha causa um incêndio numa floresta toda. Tudo isso para a gente entender que com pequenos atos nós nos afastamos do Eterno, tá? A religião é chamada de religião no sentido de religar, mas a religião, ela não liga ninguém a Deus. Porque a religião, ela não coloca você de volta a Deus. As práticas religiosas não tem nada a ver com a Torá. E o que conecta o homem de volta com Deus e a Torá são as prescrições de Deus. Religião não tem como religar o homem com Deus. Se religasse, o povo religioso não seriam os maiores assassinos que existem no mundo. Você tem
a Hezbollah, por exemplo. Hezbollah não é um dos braços do terrorismo. Eles matam em nome de quem? Em nome de Deus. Eles acabam com cidade, com pessoas, com civis, com tudo. E a pessoa vai ali para fazer aquele crime com a maior alegria, porque ela tem certeza que aquilo é o mandamento de Deus. Muitos pastores têm matado pessoas, não matado dando tiro, dando uma pasada na cabeça dela. Não, tem matado tirando totalmente a esperança delas. Como que tira a esperança? Apresentando campanhas para tirar o dinheiro dela, o pouco que ela tem, ou seja, tirando o resto de esperança. O texto bíblico fala: ai desses pastores que arrancam a lã de suas ovelhas. E nessa parte o livro de Hebreus, acho que é o capítulo 13, fala também que Deus vai chamar a atenção desses homens. Ao invés de você ficar olhando do lado de fora para julgar as pessoas, a regra da Torá é que você julgue a você mesmo. Ou ninguém conhece um famoso trecho que diz: com a mesma medida em que medirdes os outros, será você medido. Ou o texto famoso: medá keneged medá, medida por medida. Entendeu? Então é aqui que está dizendo: você saiu do Egito com todos os benefícios de Deus, mas não continuou com o Eterno. Então na verdade você voltou para o Egito. Não é que voltou lá no Egito físico. E a própria religião, garanto para você, quando você era de igreja evangélica, garanto, é só você colocar a memória para funcionar. O teu pastor te ensinou que o mundo é símbolo é tipo do Egito. Isso é verdade. Então você não tem que voltar lá para o Egito, naquele continente africano. Você volta para o Egito quando você perde a conexão espírito-matéria. A casca do ovo ficou dura, não consegue sair dali mais. A pessoa ficou presa nessa dimensão materializada. Para ela ter uma visão, a coisa mais difícil que tem. Agora, quem anda com Deus, a coisa mais fácil que tem é enxergar coisas espirituais. Muito diferente, não é mesmo? Para o homem manter-se curado, é ele manter-se nos ditos do Eterno. Portanto, como porque a vontade de ontem, faça uma cerca nos teus pensamentos, para que você não se aparte das palavras do Eterno. Tá bom? Podemos encerrar aqui.